E aí, investidor, tudo bem com você? Hoje mais um vídeo para falarmos aqui de boas empresas. Vamos falar da Klabin. A empresa anunciou dividendos e também anunciou ao mercado seus resultados trimestrais, fechando aí o ano de 2022. Será que foi bom? Será que foi ruim? Então nós temos alguns pontos importantes aqui para compartilhar com você. Como sempre, eu trago alguns fatos e opiniões com uma visão otimista aí para as empresas. E eu gostaria que você me contasse aí nos comentários se você é investidor da Klabin ou qual empresa que você investe no segmento de papel e celulose. E aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vamos lá então, começando aí com o resultado trimestral da Klabin. Começando aí pela receita líquida. A empresa reportou receita líquida, totalizando aí pouco mais de 5 bilhões no quarto trimestre de 2022. Foi um crescimento aí de 11% em relação ao quarto trimestre de 2021. Segundo a empresa, foi reflexo dos reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres em todas as unidades de negócio. E isso aí compensou o menor volume vendido e a valorização do real frente ao dólar no período, Então, no ano de 2022, a receita líquida somou aí 20 bilhões. Foi um aumento de 22% quando comparado com 2021. Aí, pessoal, é o seguinte, é um pouco do que nós comentamos no outro vídeo que eu falei sobre a Klabin, Talvez o mercado estava aí um pouco cismado, digamos assim, com o resultado que poderia vir abaixo. Então, de fato, a gente teve aí um menor volume de vendas, a própria empresa comunicando isso, como vocês podem ver aí, 5% menor, porém compensados aí pelos reajustes de preço, até aí tranquilo. E ainda um outro detalhe que nós comentamos no último vídeo, que é o dólar, o câmbio, que influencia aí no resultado da empresa. Então, como vocês podem ver, o dólar no quarto trimestre bem menos apreciado, digamos assim, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, como é uma empresa exportadora, valorização do real frente ao dólar pode afetar os números da empresa. Mas não foi o caso, Como nós vimos, os reajustes conseguiram manter as receitas da empresa em alta. Vamos agora dar uma olhada nas margens, que é algo que eu falo muito aqui com vocês, Não adianta a empresa gerar um caminhão de receitas se isso não vira lucro. Então, nessa tela aí, página 3 do release da empresa, para quem quiser me acompanhar, a gente tem aí, trimestre a trimestre, lado a lado e ano a ano. Então, olhando o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, antes aí de deduzir impostos, juros, depreciação e amortizações, vejam que o EBITDA foi de 1,9 bilhão. Então, foi uma leve alta de 1% apenas na comparação anual. E no trimestre, vejam que foi uma queda do EBITDA em 18%. Então, certamente, os custos e despesas aí da empresa ficaram pressionados, foram impactados. Então aqui é mais um ponto que nós tínhamos comentado, que o mercado poderia estar receoso em relação à Klabin. Eu falei sobre isso também aí no último vídeo. Então a gente teve aí uma margem EBITDA de 37%. Foi uma queda também de 4 pontos em função aí dessa pressão nos custos, digamos assim. Porém, no consolidado do ano, o EBITDA fechou bem, fechou aí com um crescimento de 13%, atingiu aí mais de 7,7 bilhões. Lembrando que o EBITDA é o lucro operacional, Tem gente que chama aí de geração de caixa operacional, mas o correto mesmo aqui seria falar que é o lucro operacional, é o dinheiro que a empresa ganha com a sua operação principal. Então ele fechou até bem aí o ano de 2022. Agora vamos ver quanto que sobrou de lucro, que é o dinheiro que vai para o bolso de fato aí da empresa. Aqui já deduzido aí todos os custos e despesas que, como nós vimos, aí, impactaram um pouco do operacional da empresa. Então, o lucro líquido que nós estamos falando no trimestre foi de 790 milhões. Então foi uma queda aí de 25%, mas ainda fechou o ano aí com um lucro superior ao ano de 2021. Então, 2022 da Klabin até que não foi ruim. E olhando aí para a alavancagem financeira, que é outro ponto que o mercado pode ficar mais atento, digamos assim, em relação à Klabin, que sempre operou alavancada, a gente sabe disso. Então a gente teve aí uma pequena queda em 0,3 vezes nessa alavancagem, como ela é em relação ao EBITDA. Então, se o EBITDA sobe, a alavancagem cai.
e como a gente viu, né, o EBITDA subiu, né, fechou o ano em alta, contribuiu aí para a alavancagem reduzir mais um pouquinho. Então, pessoal, no geralzão aí da Klabin, eu acho que o mercado não ficou surpreendido aí com os resultados, né? Alguns números podem ter vindo acima, outros dentro aí do esperado. Como eu falei em outro vídeo aqui sobre a Klabin, né? O mercado enxerga muito a Klabin como empresa de celulose e como nós tivemos volumes menores de venda, e aqui, né, é uma tese voltada muito para a China, né? E segundo a Klabin informa aí no seu release, né, os preços aí de celulose de fibra curta e fibra longa tiveram uma retração. Tanto que, né, olhando para as ações agora, nesse momento, né, as ações estão operando em queda, né, abriram aí numa leve queda, as units negociando próximo aí de R$ 19,20. Então pode ser que essa pressão nos custos da empresa e talvez uma possível menor demanda por celulose deixaram ainda algumas dúvidas. Não sei, né? São suposições que estou levantando aqui. Como eu falo para vocês, é o mercado que decide para onde vai o preço dos ativos. E ele se manifesta muito conforme fatos e expectativas. Apesar que, né, a empresa segue provando que consegue gerar valor com capital de terceiros. A gente vê aí, né, o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, segue estável, digamos assim, né, acima aí de 19%. A empresa tem conseguido fazer uma boa alocação de capital e crescer através de dívida e gerar retorno para o acionista. E falando sobre isso, né, retorno para o acionista, a empresa comunicou aí o pagamento de dividendos no valor de 345 milhões. A Datacom é até o dia 13 de fevereiro e o pagamento vai ser no dia 24 de fevereiro. Quem tiver ações ordinárias ou preferenciais vai receber aproximadamente 6 centavos por ação. Quem tiver as units vai receber aproximadamente aí 31 centavos por unit. E agora passando rapidamente para alguns indicadores fundamentalistas atualizados aí com base nas cotações de hoje. Preço-lucro abaixo aí da média histórica da empresa, preço sobre valor patrimonial próximo da média, né, 2,7 vezes, e o EV/EBITDA abaixo aí da média em 50%. Para esse tipo de empresa, né, é o múltiplo muito levado em conta aí por analistas, pelo mercado. Ele está na mínima. E isso se explica, né, porque como nós vimos aí nos resultados, né, no quesito operacional, a empresa ficou muito bem em 2022, então quanto maior o EBITDA, menor vai ser esse indicador. E isso aí sinaliza o desconto, entre aspas, né? Porém, se a gente pegar projeções, aqui são projeções, tá pessoal? O mercado pode estar projetando queda do EBITDA para 2023, devido à incerteza econômica, né, olhando do ponto de vista pela demanda da celulose em 2023, né, quando se fala em commodities, pessoal, é sempre uma incerteza. E ainda, né, sabendo que depende da China, então sempre vai ser incerteza. Mas olhando aí friamente as projeções, a gente pode ver aí, né, uma prospecção de alta. Logo depois, talvez vislumbrando os projetos da empresa, como por exemplo o projeto Puma, que deve melhorar consideravelmente a produção da empresa e aí naturalmente vai impulsionar a parte operacional. Isso aqui, mais uma vez repetindo, é estimativa, tá pessoal? Ninguém tem bola de cristal para saber se isso aqui será de fato dessa forma. Mas, supondo que o EBITDA caia, ele deve voltar aí para a média. As projeções de dividendos agora, né, nessas cotações de hoje, seguem as mesmas que eu passei no último vídeo, perto aí dos 7%. Então, nessas cotações atuais, não está nada mal, viu? Eu, como investidor, vejo da seguinte forma. Pode ser um momento de acumulação, olhando para as ações que devem ficar de lado aí, talvez no ano de 2023, se as projeções forem se confirmando. Olhando aí do ponto de vista para EBITDA e dividendos. Aí é uma visão de investimento, né, de cada um para cada um. Será que vale a pena comprar ou é melhor esperar? Eu, como investidor, eu sigo na compra, né? Se cair abaixo de 3,70, né, no caso aí das ações preferenciais, eu vejo muito interessante, minha opinião como investidor, porque aí a gente tem, né, um dividendo regular com potencial de valorização. Olhando aqui para o sentimento aí dos analistas, né, que fazem a cobertura da empresa, atualizando com a data de hoje, dentre as recomendações, segundo a ferramenta do Status Invest com o consenso de mercado, são 6 recomendações de compra para as ações da Klabin, 4 para aguardar e uma recomendação para venda. Então eu acredito que
para o investidor que está comprado nas ações, a tese não muda, né? Não vejo como mudança nenhuma. Seguimos aí pagando para ver o que vem por aí, que são os projetos de expansão da empresa, né, que estão em execução. Aí eu me refiro ao projeto Puma, que é o principal deles, né, está aí com mais de 80% já concluído, deve entrar em operação no segundo trimestre agora em 2023, além ainda de investimentos, né, como construção de terminais portuários, né, florestas aí para expansão futura. Tem o projeto Horizonte também, né, além do projeto Figueira, que é mais um investimento bilionário aí da Klabin, já pensando em 2024. Né? Vocês viram lá, né, projeções de EBITDA otimistas para 2024? Pois é, pode ser também colocando isso aí na conta. Então, a Klabin é uma empresa resiliente, no meu ponto de vista, inovadora, sustentável, né? Vem provando isso aí ao longo dos anos, além de investir em projetos e produtos sustentáveis. É também agressiva, sim, não vejo, né, como uma ação para ficar fazendo gracinha, para ficar muito exposto, não vejo como ideal também para investidores iniciantes, mas no geral ela é uma boa empresa, né, uma empresa aí bem interessante na minha visão. Então vamos seguir acompanhando e se tiver novidades pela frente eu atualizo aqui para vocês, tá certo? Um abraço então, bons estudos e até a próxima.